Irmãos, irmãs, bom dia. Vamos continuar nosso estudo no livro de Salmos. Obrigado. Agora, Salmo 23. Salmo 23. Vamos ler todo o Salmo? São 6 versículos, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, é o título, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos pedir sabedoria para Deus, para compreendermos o que Davi estava falando aqui conosco. Melhor, o Espírito Santo, através de Davi, falando conosco. Vamos orar. Pai, diante da maravilha da Tua Palavra, uma das pérolas das Escrituras, o Salmo 23, nós colocamos os nossos olhos e os nossos corações e mentes também. Pedimos que o Teu Espírito Santo, como sempre, seja o nosso mestre, o nosso pastor, e que assim possamos identificar a Sua voz, a voz do verdadeiro pastor. Fala conosco, Senhor, dá-nos esse ouvido afinado e identificado com a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos com esperança nessa manhã, com gratidão, com alegria, por podermos abrir uma porção tão preciosa da Tua Palavra. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, o Salmo 23 é um salmo de Davi, não há nenhum questionamento quanto a isso. Ele é um salmo que a gente poderia dizer que é o salmo do pastor que era uma ovelha, cujo pastor era um cordeiro. É interessante isso, né? O pastor dessa ovelha aqui, que era um pastor, Davi era um pastor. Mais do que rei, ele era um pastor. E quando ele passou a ser rei, ele continuou sendo pastor, só que agora, em vez de ovelhas, pastor de homens, Ele era o pastor do seu povo, do povo de Israel. Naquela época de Davi, os reis tinham essa incumbência também, essa responsabilidade, de pastorear o seu povo, pastorear o rebanho. Obrigado. E esse pastor, que também era uma ovelha, também tinha um pastor, e esse pastor era o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Então, é um salmo muito lindo. Dizem que, alguns escritores dizem que ele é uma pérola do saltério, ele é uma pérola. Ele provavelmente é um dos salmos mais conhecidos e mais queridos dos 150 salmos. Ele traduz a realidade do homem que, antes da conversão, sente-se como uma ovelha sem pastor. Isso não é dito no Salmo, mas você entende isso no Salmo. Você entende isso no Salmo, que é a contrapartida do que a ovelha que canta esse Salmo nos ensina. A bendita posição de ser uma ovelha do Supremo Pastor mostra que essa fé lhe dá toda essa segurança e toda essa alegria e essa honra de ter Deus como seu pastor, que consequentemente, quando você vira a moeda, você percebe que aqueles que não têm Deus como seu pastor estão em maus lençóis, estão numa situação bastante perdida, como ovelha sem pastor. É isso que nós todos éramos antes de conhecermos a Jesus Cristo, o nosso pastor. Mas também esse salmo demonstra a alegria, e esse é o ponto-chave aqui desse salmo, que Davi escreve. Também demonstra a alegria de, pela fé, Davi ter um pastor que cuidará dele, em detalhes, e em todas as áreas
da necessidade humana. Ia, inclusive, para além de sua vida neste mundo. Então, Davi tem uma cosmovisão aqui bastante grande a respeito desse pastor. Quando ele olha para o pastor, a visão de mundo que ele tem transforma-se e vai além das fronteiras do que se tem como vida terrena ou vida secular. Ele começa a ver a eternidade, e o último versículo fala sobre isso, né? Então, quando Davi escreveu, comentam que ele estava desfrutando de um período de paz em seu reino, e vivia em prosperidade, gozando de tudo quanto pudesse desejar. Então, provavelmente, quando ele escreveu o Salmo 23, ele estava num período bom, nenhuma guerra, pelo menos nenhuma guerra assim tão importante. O reino estava tranquilo, próspero, e havia paz, havia descanso. Então ele transmite isso, e quando ele escreve o Salmo, provavelmente era essa a situação do povo, né, da sua nação. Portanto, para que não lançasse Deus na sepultura do esquecimento, Davi se deleita em Deus e confere a ele o título de abençoador. Isso para não cair no laço da soberba dos que se acham autoconquistadores das coisas. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele tem uma intenção, não só de adorar, de glorificar a Deus e de transmitir para os outros a ideia e a sua cosmovisão, ou a sua visão de Deus, o que ele entende de Deus e o que ele entende de ser uma ovelha de Deus. É mais do que isso. Calvino comenta isso, que Davi escreve esse salmo para que ele mesmo tenha lembrança, ao cantar esse salmo, de que ele não era o autoconquistador das suas vitórias. Ele não era a pessoa que, em última instância, conquistou todas essas riquezas, prosperidade e paz. Não. Mas ele escreve para lembrar de Deus. É Deus, e é por causa de Deus, e é por causa do amor que Deus tem pelo seu nome, é que Ele nos dá tudo isso, é que Ele nos confere tudo isso, graciosamente. Então, para não se ensoberbecer e dizer assim, eu conquistei tudo isso, e bater no peito e falar assim, eu sou autossuficiente, e sou autoconquistador de todas as coisas que eu quero. Não. Então, ele, ao cantar esse salmo, ele se lembra, é o Senhor que é o meu pastor, e nada me faltará. É a Ele que eu confiro toda a honra, por ter o que eu tenho e por ser quem eu sou. E não só reconhece que seu estado de tranquilidade ou ausência de tribulação era devido à bondade de Deus, mas também confia que a providência divina lhe concederia um final de vida feliz. Vislumbrando, de uma maneira profética, né? Ele vislumbra o invisível, ou seja, uma eternidade gloriosa na presença de Deus, e assim ele encerra o salmo. Ele não está só falando sobre bênçãos aqui e agora, na atmosfera terrena, mas ele vislumbra o futuro, ele tem uma visão final das coisas, que na verdade era o início de uma nova vida, quando ele descansa e diz, quando eu chegar lá, eu vou habitar na casa do meu Deus, e isso para todo sempre. Então ele tem uma visão de uma vida além, pós-morte, digamos assim, né? Além da morte, né? E apesar de rei, Davi humildemente reconhece que suas necessidades básicas eram supridas com abundância, e chega a declarar que não tinha falta de nada. Ele sabia agradecer a Deus pelas pequenas coisas, ou pelas coisas básicas da vida. Ele mostra isso como uma ovelha. Ele é como se ele tivesse vestido pele de ovelha, no bom sentido, olhando para Deus, olhando para o seu redor e olhando para si mesmo, e ele fala assim: nada me faltará.
Por quê? Porque Deus sabe do que eu preciso. E eu também sei do que eu preciso. E o que uma ovelha precisa? Das coisas mais elementares da vida. Comida básica, quando ele fala de pastos verdejantes, é uma comida simples, comida cotidiana. Não era banquete todo dia, não era churrasco todo dia, mas uma vida simples, básica, pastos verdejantes. Segundo lugar, ele fala de águas. Todos nós precisamos beber. Em terceiro lugar, precisamos de alguém que guie. Nós somos ovelhas que também não temos uma direção muito precisa nas nossas decisões a serem tomadas. Precisamos que Deus nos guie. Então ele fala das coisas elementares e básicas da vida, e sabia agradecer por isso. E Davi fala, é por isso que eu agradeço a Deus. Não é por causa do banquete, que eu também sei ter fartura, mas eu agradeço porque Deus sabe da minha necessidade, e eu quero agradecer por essa necessidade. Isso nos ensina muitas coisas, porque muitas vezes nós, pela bondade de Deus, nós caímos numa armadilha muito difícil, muito complicada, porque nós somos saco sem fundo, porque nós temos corações corruptos. Então, quando Deus nos acrescenta coisas além daquilo que precisamos, nós achamos que Deus agora tem a obrigação de manter esse padrão constantemente para nós. E quando nós temos uma coisinha melhor amanhã para comer, ou para beber, ou para se vestir, ou para passear, ou para lazer, ou uma posição melhor na sociedade, a gente acha que Deus tem que manter esse padrão todo dia. E Davi fala, não, eu louvo a Deus, porque eu tenho as coisas básicas da vida. É isso que é muito bom a gente compreender. E esse salmo faz Davi se lembrar disso, para que ele não caia na desgraça da murmuração, na desgraça do desânimo, na desgraça da incredulidade, que nos aparta da gratidão constante. E a Bíblia diz que nós temos que agradecer em todo o tempo. Sempre temos que ter corações gratos a Deus, porque Ele não vai deixar faltar o básico, coisa que o nosso coração enganoso nos rouba. Porque no nosso coração enganoso sempre vai estar cutucando a gente, dizendo, isso é pouco, só pasto verdejante, só água, só direção, só proteção nos vales da sombra da morte, isso é pouco, você merece mais. Você merece uma casa maior, você merece um carro novo, você merece uma roupa nova, você merece um sapato novo, uma bolsa nova, você merece um passeio bonito, você merece boas férias, você merece um relacionamento mais gostoso com as pessoas. Engano, fruto do nosso coração enganoso. Isso te rouba, me rouba a gratidão pelas coisas elementares, pelas coisas básicas, que nunca deixou de ter em nossas casas, nunca, e nunca deixará. Então, continuando, e ele era rei, Davi, e disse isso, irmãos. Se a gente pudesse comparar alguém que poderia, na época de Salomão, ter alguma coisa semelhante a ele, diz a palavra de Deus que na época de Salomão, não houve rei que teve tanta abundância de coisas e de dinheiro como Salomão. Nunca houve ninguém tão rico como Salomão. Mas teve alguém que chegou perto, o pai dele. O pai dele ajuntou tanta riqueza e deixou para o filho construir o templo, que nós não podemos imaginar também. Então, se tinha alguém que pudesse ser comparado com Salomão em riqueza, em posses, era Davi. E Davi falava assim, o melhor de tudo é ter Deus como pastor. Ele sabe das coisas que eu preciso. Davi diz 3 ambientes que representam situações de sua vida bem familiares para ele. É interessante que quando a gente lê o Salmo 23, a gente acostumou tanto pela tradição, e quando você fala Salmo 23, você fala, é o Salmo do pastor, tem tudo a ver com ovelha. É o salmo do pastorzinho com as ovelhas. Salmo 23 é isso aí. É Davi falando de ovelhas e falando de pastor. Sim, ele começa falando disso. Mas a partir do versículo 5, você percebe que ele muda o foco. Então existem 3 ambientes que Davi menciona no Salmo 23. O primeiro é sim o relacionamento de pasto, de aprisco de ovelhas e de ovelhas com o pastor. Sim, de versículos 1 até o 4.
Você percebe isso. É um ambiente, sim, de pecuária, né? de tratamento de um pastor com a ovelha, de relacionamento da ovelha com o pastor. Só que no versículo 5 ele muda o foco. Então não é um salmo que fala só de pastor e ovelha. É um salmo que fala de outras coisas também. No versículo 5, ele fala de um outro ambiente, é o banquete concedido, ou uma recepção, um banquete que era concedido a um herói de guerra, a um guerreiro valente e vitorioso, que voltou para a sua nação, e então alguém lhe faz uma festa, um banquete. É o segundo ambiente. E ainda há um terceiro ambiente, que é uma coisa bastante também familiar para Davi, como era o pasto, e o aprisco, e o cuidado de ovelhas, era bastante familiar para Davi. Se pudéssemos dizer que a principal profissão de Davi, não foi ser rei, mas foi ser pastor. Foi o que ele aprendeu, estava no sangue dele. O segundo ambiente que Davi se acostumou depois, foi com grandes vitórias e com bastante festa para ele, quando ele voltava vitorioso. Até mesmo, enquanto ele não era rei ainda, houve uma recepção tão grande, e Saul era o rei, mas Davi foi o grande herói. Então, todos cantavam nas ruas, Saul derrotou milhares, mas Davi derrotou milhares de milhares. Então ele já aprendeu o ambiente de um grande herói de guerra. E é isso que o versículo 5 fala, uma recepção de festa dentro da nação, diante dos seus inimigos, e ele então era aclamado, o grande comandante que deu vitória ao seu povo. E em terceiro lugar, o terceiro ambiente que Davi também estava acostumado, era um ambiente de adoração a Deus, a casa do Senhor, o relacionamento com Deus. E ele mostra no versículo 6, quando ele fala da casa do Senhor, é a mesma coisa de um monte do Senhor, ou onde estava a arca, dentro do tabernáculo naquela época. Na época de Davi ainda não tinha o templo, mas o tabernáculo estava colocado em Sião, o monte de Deus, a casa do Senhor. E Davi está falando disso, além de apontar para a eternidade, mas ele também fala do momento de adoração, que era um lugar que ele também amava. Ele foi o rei que trouxe a arca para dentro de Israel, de uma forma errada a princípio, mas depois ele corrigiu e trouxe a arca. O que é que isso significa? Que ele queria trazer a adoração, a contemplação a Deus, o culto a Deus. Foi Davi quem trouxe para dentro do seu povo, nesse momento de reinado dele, né? Então esta era a cosmovisão de Davi, era o seu mundo, a visão de mundo que Davi tinha. Deus estava presente em todas elas. Deus estava presente em todas elas, todas essas situações. Então vamos adentrar. Os versículos 1 a 3, como nós falamos, o 4 também, mas eu vou me deter pelo menos nos 3 primeiros. A gente começa a entender que quando Davi declara de boca cheia, né, a gente poderia dizer, ele estufa o peito e fala assim, o Senhor é o meu pastor. Ele está declarando, fazendo uma declaração cheia de satisfação e de honra, por ter Deus como seu pastor. Essa é a grande declaração de Davi nesse primeiro trecho. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. É como se ele estivesse dizendo aqui, assim, eu me orgulho, no bom sentido, de ter Deus como meu pastor. Ele é o meu pastor. E ele chega a falar, nada me faltará. Então, para uma ovelha, irmãos, Davi sabia se colocar como ovelha. Quando ele fala que Deus é o seu pastor, ele está se referindo a si mesmo como uma ovelha. E ele sabia muito bem como é que era uma ovelha, como é que se comportava uma ovelha. Ele viveu muito tempo no meio das ovelhas, no meio do pasto. Dias e noites, incessantemente cuidando de ovelhas. Então ele sabia as características das ovelhas. Ele sabia o que ela precisava, como é que tinha que cuidar delas, em cada detalhe. Então Davi, por ser uma ovelha, ele sabia que era um animal quase cego. A ovelha não tem uma visão muito boa. É um animal quase cego. Com todo respeito, mas é um animal falto de um mínimo de inteligência, né? Ele não tem muita inteligência. A ovelha não é muito inteligente. Ela é bastante tonta, digamos assim, né?
Então é um animal falto de inteligência, indefeso, ela não sabe se defender, é ingênuo, é um animal extremamente ingênuo. Por isso que quando diz ali, até que é fácil, né? O lobo entrar no meio das ovelhas, vestindo uma pele de ovelha por cima da sua carcaça de lobo, e ele põe aquela pele e consegue enganar ovelhas, né? É isso que quer dizer, que a ovelha é tão tola, tão ingênua como nós, que caímos facilmente às vezes, né? No engano. E ela é ingênua, ela é medrosa, a ovelha é um animal muito medroso, ela é medrosa, ela não, por não saber se defender, qualquer barulho espanta a ovelha. Ela é arisca, porque ela tem medo, ela não sabe se defender, ela não corre bem, ela não enxerga bem. Então ela tem essa tolice, né? Então ela é arisca. Por isso que quando fala que para dar comida tem que levar a pastos verdejantes, né? Ele diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Parece que se não tiver sossego, a ovelha não consegue comer. Parece que se não for em águas de descanso, águas tranquilas, bastante paradas, ela não consegue beber, ela tem medo. Se forem águas turbulentas, ela não se sente bem, ela é muito arisca. Então tudo isso Davi sabia, né? E a ideia de repouso está presente aqui na maneira de cuidar da ovelha, né? Paz, repouso, tranquilidade, sem muito barulho, sem muito correria, porque senão a ovelha assusta, porque ela é muito medrosa. E ela é totalmente dependente do seu pastor. A sua maior alegria, então, a sua maior alegria e segurança, então, é ter um pastor. Tudo o que a ovelha precisa é um pastor. Ela precisa de um pastor. Sem um pastor, ela morre. Interessante que o animal foi criado dependente de alguém, de um outro animal, chamado pastor. A ovelha foi criada desse jeito, irmãos. E é a nossa característica. Sem Deus, nós morremos. Sem Deus, nós morremos. Continuamos mortos em nossos delitos e pecados, ou morremos, mesmo já crendo no Senhor, se nós não tivermos uma postura de ovelha, dependente do seu pastor. É isso que Davi está ensinando aqui. Quando ele fala, me faz repousar, me faz repousar, leva-me, ele me faz repousar, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera-me a alma, né? Guia-me. Então tudo isso, Davi confirma claramente a dependência que a ovelha tem do seu pastor para sobreviver. Davi, com muita satisfação, declara que Deus, o seu pastor, supriria de bênçãos a sua vida em todas as áreas. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, para nós também como ovelhas, para ele em primeiro lugar, Davi quer dizer, está sempre lembrando disso. Em primeiro lugar, quais são as bênçãos que Deus supre as suas ovelhas? Em primeiro lugar, são as bênçãos materiais para o corpo. Ele não está dizendo que Deus é espírito, então seu espírito ele vai cuidar, o corpo você se vira. Não. Deus sabe do que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, ele diz que há bênçãos materiais para o nosso corpo, que Deus há de suprir e nada nos faltará. É comida, está aí, pastos verdejantes. É bebida, águas de descanso. E é repouso, quando ele fala de me faz repousar e águas de descanso, ele está mostrando que nosso corpo precisa também de descanso. Precisa de comida, precisa de bebida e precisa de descanso. E Deus provê tudo isso. Deus cuida das suas ovelhas. Em segundo lugar, Deus também supre bênçãos para a alma das suas ovelhas, principalmente dos seus filhos, como homens. Ele nos dá, em segundo lugar, bênçãos para a alma, ele nos dá paz, orientação e direção à justiça, proteção e consolo. Você vê no versículo 4, ele fala um pouco mais sobre isso, que ele fala que há consolo, mesmo que nós andemos pelos lugares difíceis da vida. Ele diz que há
descanso para a alma, a paz, a orientação, a direção na justiça. Quando ele fala que guia-me pelas veredas da justiça, ele está mostrando que a ovelha não tinha como se vingar dos seus inimigos, mas Deus faria justiça, primeiro protegendo as suas ovelhas, em segundo acabando com os lobos. Então é aqueles salmos que Davi sempre escreve, salmos imprecatórios que a gente chama, né? Que ele coloca os seus inimigos nas mãos de Deus. Ele fala: eu não vou pôr a mão em vocês, mas Senhor, olha o que eles estão fazendo, olha a situação, como eles me agridem, como eles me atacam, como eles são injustos. Então, guia-me pelas veredas da justiça, faz justiça, Senhor. Eu quero ver justiça, mas que sejam das tuas mãos, não das minhas. É isso que Davi fala também. Então, ele fala um pouco mais, né, no versículo 4, sobre essa proteção. São coisas para a nossa alma. Quem de nós não fica ansioso, principalmente nos vales da sombra da morte? E vamos agora, antes de ir para o versículo 4, em terceiro lugar, a terceira bênção que Davi menciona aqui nesse primeiro pedaço. Em primeiro lugar, bênçãos materiais, porque nós precisamos sim, de comer, beber e repouso. Em segundo lugar, bênçãos para a nossa alma. Nós precisamos de descanso para a alma, é mais do que dormir, é mais do que uma boa noite de sono que fortalece também o físico, mas também descanso para a mente, diante das dúvidas do dia de amanhã, dos problemas que nós enfrentamos dia a dia. É mais do que simplesmente um soninho, aí, uma cochilada, né? É mais do que isso, é descanso para a alma, refrigério para a alma, é o que ele nos concede. E em terceiro lugar, fechando as bênçãos, que Davi menciona, que nada nos faltará, ou nada me faltará, perdão, ele fala me, né? Ele está falando dele mesmo, pessoalmente. Em terceiro lugar, a bênção maior. Qual é a bênção maior? O Senhor é o meu pastor, e tudo faz para a glória do seu nome, por amor do seu nome, porque é do seu agrado, é do agrado de Deus cuidar das suas ovelhas. Vocês acreditam que uma das maiores satisfações de Deus é glorificar o seu nome, ou a maior satisfação de Deus é a glória do seu nome? E a glória do seu nome está ligado com os cuidados que ele tem para com as suas ovelhas, irmãos. Irmãos, isso é lindo a gente poder ver, que é por amor do nome dele que ele cuida de nós. É melhor do que se fosse por amor de nós. Ainda que se fosse por amor de nós, o seu amor é eterno, então ele nunca falhará, ele nunca deixará de prover as nossas necessidades. E Davi então fala: nada me faltará. Mas é mais do que por amor a nós, é por amor a ele mesmo, por amor do seu nome. Ele diz no versículo 3, é que ele cuida, é por amor do seu nome que ele sustenta as ovelhas com comida, com água e com sono. É por amor do seu nome que ele refrigera a alma das suas ovelhas ansiosas por causa do dia a dia. E é por amor do seu nome que ele guia as ovelhas, que ele protege as ovelhas. É por amor a ele mesmo que ele faz isso. Isso é grande, a gente não consegue compreender direito, mas é assim que funciona, né? No coração de Deus é assim que funciona. É por amor a ele que ele cuida de nós, né? O versículo 4 agora, então, fechando, voltando um pouquinho ainda, que eu esqueci de falar, fechando no versículo 3, e ele diz, é como se Davi pegasse tudo isso, voltasse para o versículo 1 e dissesse: o Senhor é o meu pastor. O que ele quer dizer então? Fechando com toda essa explicação, até o versículo 4, então ele fala: esse é o meu pastor. Agora ele bate no peito e fala assim, de novo, né? Esse é o meu pastor, a minha maior bênção. Ele é o meu abençoador, e eu o tenho. Ele fala: é meu. Então isso é muito bom a gente poder dizer: é meu pastor, é meu Deus. Vocês se lembram que nós estudamos alguns dias atrás? A gente poder dizer para Deus, a gente vê que Deus sabe, Deus tem, ou melhor, Deus tem um povo de propriedade exclusiva sua. Agora imagine um povo que tem um Deus que é sua propriedade exclusiva. E Davi tem uma propriedade exclusiva dele, é o seu pastor. E isso é lindo a gente saber, que Deus é o nosso pastor. Irmãos, esse salmo muitas vezes nos fortaleceu na nossa caminhada. Muitos de nós fomos salvos por ele. Muitos de nós fomos fortalecidos a cada dia por ele.
E é para nós continuarmos a olhar para Ele como uma pérola, e de novo nos fortalecer nele, nessas verdades tão elementares, mas tão fundamentais e vitais para nós. E sem essas verdades, a nossa fé vai por água abaixo. A nossa fé, ela desvanece, porque o mundo é hostil, sim. Então, versículo 4 agora. Os crentes, ainda que habitem seguros sob a proteção de Deus, estão expostos constantemente a perigos e aflições, a que toda a humanidade está sujeita. A principal inimiga que ronda todo ser vivente, qual é? Ele menciona no versículo 4, a morte. Qual é a última inimiga a ser vencida? Ou o inimigo? Qual é a maior inimiga que nós temos? A morte. Davi fala aqui, mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não está dizendo assim, pode ser que eu nunca mais ande pelo vale da sombra da morte, e se por acaso eu andar, não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo assim, fatalmente, em alguns momentos, como vivo, como ser vivente, eu ainda terei que passar, e passarei, por alguns vales da sombra da morte. Todos nós passamos, irmãos, e todos nós ainda passaremos por alguns deles. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, ele diz que vai ter momentos que ele vai passar. Ele diz, não é ele melhor, é o Espírito Santo usando os filhos de Corá, no Salmo 44, versículo 22, que é um versículo que Paulo, o apóstolo, pega esse versículo, e no capítulo 8 de Romanos, Paulo fazendo aquela colocação maravilhosa, que nada pode vencer os eleitos de Deus, quem tentará acusação contra eles? E ele vai falando, nada vai nos separar do amor de Deus, e ele chega a falar inclusive da morte, nem a morte nos separará. Mas no versículo 36 do capítulo 8 de Romanos, é o mesmo versículo do Salmo 42 dos filhos de Corá. Versículo 22 do Salmo 42, qual é o texto? Ele diz assim, por amor de ti somos entregues à morte constantemente, todos os dias. Por amor de ti, somos como ovelhas indo para o matadouro. Todo dia nós passamos por vales da sombra da morte, ou estamos na iminência de passar por um vale da sombra da morte. Então Davi sabia disso, isso é normal para todo crente. Então, sabendo disso, ele diz, ainda assim, não temerei mal nenhum. Davi sabiamente fortalece seu relacionamento com o seu pastor nos momentos de prosperidade e de descanso, armazenando experiência e confiança para os dias de vales da sombra da morte. Ele está dizendo que enquanto eu estou em pastos verdejantes, eu estou em repouso, eu estou em paz, eu estou bebendo de águas tranquilas, eu estou em um momento tranquilo com Deus, eu vou me fortalecer na minha fé. Eu vou fortalecer minha fé, porque logo, logo, eu vou passar pelos vales da sombra da morte. 44, versículo 22, né? Isso. Salmo 44, 22, filhos de Corá. Né? Desculpe, eu acho que eu falei errado. Então, Davi tem essa sabedoria. Enquanto estamos sendo fortalecidos nos momentos bons, eu não vou cair na gandaia, eu não vou exagerar no meu lazer, na curtição, e vou só para a balada. Não. Existem momentos de férias, de curtir, de lazer? Sim. Mas é nesses momentos onde a paz está reinando na minha vida, onde eu tenho um pouco de tranquilidade, onde eu posso respirar um pouco mais, onde eu estou sob pastos verdejantes, ou sobre pastos verdejantes, desfrutando de águas de descanso, eu vou me fortalecer e me apegar em Deus. Mais ainda, porque logo, logo virão novas guerras, novos vales de sombra da morte. Nós temos que ter essa sabedoria, meus irmãos. Nós temos que nos apegar em Deus. E nós somos ao contrário, né? Vejam como nós somos ovelhas tolas. Quando nós estamos tudo bem, eu não estou nem aí com o meu pastor, né? Eu não estou nem aí no meu relacionamento de intimidade, de experiência com Deus.
eu não me fortaleço na sua palavra, em bons livros, em comunhão, em estar aprendendo de Deus, me aprofundando a minha fé, na palavra de Deus, me alimentando, comendo bem da comida que Ele me dá, descansando bem. Nós não fazemos isso. Quando as coisas estão bem, o que a gente faz? Lazer o tempo todo, passeios, muita folga. Vamos relaxar, está na hora de relaxar. Tudo bem, coloque limites, porque essa festa, uma hora acaba, uma hora ela vai acabar. E o que vai sobrar para nós? Experiência com Deus, se nós a buscarmos. E Davi faz isso, irmãos, isso é lindo. E quando ele diz não temerei mal nenhum, não quer dizer que Davi não sentia medo de nada. Ele não era um super-herói. Não quer dizer que Davi não tinha medo, mas quer dizer que a experiência da presença protetora e provedora de Deus era seu antídoto, ou seu remédio, contra o medo e as ansiedades da vida, ou as ansiedades. Igualzinho Paulo nos ensina, em Filipenses capítulo 4, de 4 a 7, ele menciona ali, nós já estudamos, ele fala que alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes façam as suas petições diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E depois, na sequência, qual é o resultado? E a paz de Deus, o descanso de Deus, a paz de Deus vai encher os seus corações, vai guardar sua mente e seu coração em Cristo. Então, na hora que nós estamos bem, está tudo tranquilo, vamos nos fortalecer, porque a hora que chegar as ansiedades, as lutas, os vales de sombra da morte, nós nos apeguemos ao Senhor, pela fé. Por que é que muitos de nós entram em desespero e não sabe tomar o remédio da oração na hora da ansiedade? Porque não pratica a oração na hora boa, não se relaciona com Deus na hora de tranquilidade, de paz. Se não há esse exercício na hora boa, na hora da luta, nós vamos ficar que nem ovelha, batendo cabeça para todo lado. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz a vida. Não vai ao pastor, que é o único que pode resolver o teu problema. Porque não tem experiência, irmãos. Somos tolos como ovelhas. Acho que com isso a gente vai poder se identificar bem como ovelha, né? Nós não viemos do macaco, viemos da ovelha. Estou brincando, irmão, estou brincando. Mas a gente até poderia fazer essa comparação, né? Agora a gente pode entender a verdade. Nós somos tolos como uma ovelha. Tolos. Insensatos. Então, teu bordão e teu cajado me consolam, Davi diz por final, no versículo 4. Davi admitia que seu pastor era bem preparado e totalmente capaz de proteger e guiar as suas ovelhas. O que o consolava? O consolo dele era esse. Então, Augusto Nicodemos diz que aqui já é uma outra situação, que não é mais de ovelha que Davi está falando, que é como aquele caminhante, ou aquele andarilho, ou peregrino que está indo para a casa do Senhor, para adorar, e ele passa por alguns vales perigosos. Naquela época tinha os salteadores, né? Vocês lembram da história do bom samaritano? Era isso que aconteceu. O caminhante estava caminhando sozinho num vale, e ali apareceram os ladrões, roubaram, bateram, quase acabaram com a vida dele, e ele ficou prostrado no chão, quando veio o bom samaritano e o socorreu. E aqui a ideia, diz Augusto Nicodemos, que é essa, né? E ele fala, não tem nada a ver com um pastor, mas se você pega ali os elementos que ele usa de proteção, são sim, Calvino diz que são de pastor. Cajado e bordão era típico de um pastor, e Davi sabia disso. Então, sei lá, eu acho que a gente pode pegar os dois, né? É verdade, é como se fosse um guarda-costas. Augusto Nicodemos diz que era um guarda-costas do israelita que estava indo para a casa do Senhor adorar, e por vales perigosos ele estava seguro porque tinha um guarda-costas muito forte e bem preparado do lado dele. Legal, eu também gosto dessa ideia. Mas também serve para uma ovelha, irmãos, que é protegida, sim, pelo pastor o tempo todo, claro. O bordão fala de uma clava
que é onde ele batia ou espantava e ele arremessava essa clava. É diferente do bordão, da vara, né? É diferente, porque ele matava o animal se ele acertasse. Então não era o objetivo matar a ovelha, mas matar o lobo, né? Ou pelo menos espantar. E o segundo material, aqui a segunda ferramenta, era o cajado, que era de guiar, que guiava as ovelhas, trazia de volta para o aprisco, era condutora das ovelhas, né? E a ovelha precisa de condução. Então a ideia de ovelha aqui, e de pastor guiando a ovelha, então Davi, ele tem essa ideia aqui, né? Davi admite que o seu pastor era bem preparado e totalmente capaz de proteger e guiar suas ovelhas, o que o consolava. Então isso trazia descanso também para a sua alma. Eu tenho um protetor. Ele sabe melhor do que eu como me proteger. É isso que estava no coração de Davi. Versículo 5. Davi agora muda um pouco o foco da pecuária para um ambiente de comemoração após ou pós uma vitória militar. Aqui, a ideia é de uma recepção do general comandante vitorioso, que o povo fazia uma festa para ele, e ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esses dois elementos aqui, o óleo que ungia a cabeça das pessoas e o cálice de vinho transbordando de vinho o tempo todo, significa que era para ele comemorar. Mais vinho aí para você, toma vinho aí, é vinho. Por quê? Porque você merece ser o nosso general vitorioso. Teu cálice não pode ficar vazio. Você é o que mais tem direito aqui nessa festa de se alegrar, porque você nos deu vitória. Então, Davi tem essa conotação, ele tem essa ideia aqui. Ele afirma que ainda que haja ferrenha perseguição dos adversários, o supremo pastor dos crentes nunca lhes negará uma mesa repleta de provisão. Ainda que haja lutas, sempre vai ter provisão. A primeira ideia aqui é essa. Quem prepara a mesa para Davi? É Deus. Ele diz que alguém vai preparar uma mesa para mim. Não é ele que prepara a própria mesa e faz a própria festa. Alguém preparou. Irmãos, isso é lindo. A gente vê o Senhor, que colocação ousada de Davi, porque alguém que prepara a mesa para as outras pessoas eram os servos. Deus, agora na posição de servo, preparou a festa para Davi, uma mesa, né? E quando ele diz que o óleo e o cálice se referem à alegria extrema de uma grande festa, o convidado que era ungido com fartura de óleo na cabeça e mantido o seu cálice de vinho sempre transbordante, era considerado entre os mais honrados daquele banquete, como um possível comandante herói de guerra. Então essa era a situação aqui. Deus nos dará uma mesa diante dos nossos adversários e nos dará vitória. E aqui, Davi sim, está falando de prosperidade, está falando de um banquete. Agora não é mais pasto verdejante, básico, águas tranquilas, básica e proteção. Ele está falando de uma grande vitória, de abundância de comida, de vinho e de óleo, das coisas mais caras naquela época, ou ricas. Então Davi, o que ele nos ensina aqui nesse versículo? Davi nos ensina que também nas riquezas, devem os ricos muito mais elevarem seus corações e bens a Deus, que os supre com generosidade, como forma de gratidão proporcional, transbordando de generosidade para com o reino de Deus e seus irmãos. É o que Paulo fala, mais ou menos o que Paulo comenta em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo, mais uma vez lá em Filipenses, ele fala agora: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto em ter muito como em ter pouco, tanto na abundância como em passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que é que Davi está querendo dizer? Eu posso ter momentos de escassez, mas nos momentos que eu estiver em abundância, eu preciso me controlar. Eu preciso ter temperança, eu preciso ter moderação, equilíbrio nos momentos de abundância. Calvino comenta sobre isso, e eu estou tirando essas palavras de João Calvino, e ele fala o seguinte:
Ele comentando esse versículo, ele diz, para que a carência não nos precipite no desespero, carecemos ser sustentados por paciente persistência. O que quer dizer isso? Deus não vai deixar a gente cair no desespero de uma necessidade extrema, mas Ele suprirá as básicas. E nós carecemos disso. E nós precisamos ter paciência de esperar a hora de Deus, na hora da necessidade. Em segundo lugar, Calvino diz que, em contrapartida, para que tão imensa abundância não nos ensoberbeça além da medida, carecemos ser refreados pelo freio da temperança. Calvino quer dizer o seguinte, olha para esse versículo de Davi, e Davi está nos ensinando que quando tiver abundância, não se precipite na arrogância, na soberba, de achar que você conquistou e que agora tudo é teu. Não é tudo teu. Olhe para as necessidades elementares que você tem. Tenha equilíbrio. É verdade, não é injusto alguém que tem mais posses e mais dinheiro ter coisas melhores do que um outro que não tem tanto, não tem problema nenhum. Mas tem que ter equilíbrio. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios que a gente tem que ter, para que haja igualdade no reino de Deus, para que haja, as coisas são repartidas entre o povo de Deus, na igreja, para que não hajam pobres, extremamente pobres, e nem alguns extremamente ricos, e assim, para que haja compartilhamento, e isso provoca igualdade. É isso que Deus deseja na sua igreja, que haja igualdade. Vocês se lembram do texto? Capítulo 9, de 2 Coríntios, não é isso? Depois a gente vai procurar o texto. Mas para que haja igualdade, é essa a ideia que Davi está mostrando aqui também. Eu vou curtir, mas eu sei que é Deus que me preparou tudo isso. E eu vou ter equilíbrio. E o versículo 6, Davi agora fecha o versículo 6, dizendo que Davi confiava nos cuidados pastorais de Deus, banhados abundantemente de bondade e misericórdia, durante os dias de sua peregrinação neste mundo tenebroso. Davi, então, no versículo 6, ele diz que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Em primeiro lugar, ele diz, quando ele substitui a palavra meu pastor, ou meu Deus, mas ele diz, bondade e misericórdia me seguirão. Quem que está seguindo ele? Deus. Deus está cuidando dele. A bondade e misericórdia aqui, elas personificam Deus, ou elas simbolizam Deus. Deus, com bondade e misericórdia, vai seguir. A ideia aqui é de caminhada, de um acompanhante, um parceiro de caminhada, parceiro de peregrinação, todos os dias da minha vida, dia após dia, bondade e misericórdia estarão me suprindo, me dando pão, me dando água, me dando proteção, me dando descanso, me consolando, me protegendo, e então eu posso caminhar seguro, enquanto eu estiver nesse mundo. Eu vou caminhar seguro, enquanto eu estiver nesse mundo. Então, e ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quer dizer, nessa caminhada vai ter um finalmente, nessa caminhada, na casa do Senhor, né? Mas em seu coração, veja bem, apesar de Davi entender que a bondade e misericórdia vai cuidar dele todos os dias de sua vida, nesse mundo tenebroso, em seu coração e mente, Davi quer dizer o seguinte, ele meditava em uma expectativa gloriosa. Era como se Davi, se a gente puder trocar em miúdos o que Davi está transmitindo no versículo 6, seria o seguinte, Senhor, eu tenho um palácio aqui e agora, e tenho tudo o que pode alegrar a minha alma, bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. Eu tenho mais do que eu mereço, eu tenho mais do que eu preciso, eu tenho um palácio aqui, eu tenho tudo o que minha alma quer aqui. Mas meu maior desejo é habitar para todo o sempre na casa do Senhor, que é incomparavelmente melhor. Quem disse coisa semelhante? Novamente, Paulo, na carta aos Filipenses,
capítulo 1, versículo 23, quando ele diz que ele tem um ministério, que é bom que ele está junto com os irmãos, cuidando dos irmãos, pastoreando os irmãos, ensinando os irmãos, mas ele fica dividido, porque ele fala assim, eu não sei, por um e outro lado eu estou constrangido, porque se ficar aqui cuidar de vocês é importante, muito melhor é estar com o Senhor, partir e estar com o Senhor, isso é incomparavelmente melhor. E Davi quer dizer isso aqui, ainda que eu tenha tudo o que eu quero aqui, como rei, toda essa prosperidade, o que eu quero na verdade é estar com o Senhor para sempre. É isso que Davi quer dizer aqui. Então vamos aplicar isso para as nossas vidas rapidamente. Em primeiro lugar, esse salmo, preste atenção meus irmãos, vamos aplicar agora. Em primeiro lugar, este salmo é para ser cantado ou recitado como gratidão a Deus em momentos de paz e prosperidade, como antídoto contra a presunção e a soberba. Em primeiro lugar, nós podemos olhar para o Salmo 23, decorá-lo até se quiser, é rápido, é fácil, né? É um salmo bastante fácil até de cantar, tem muitas melodias aí que nos ajudam. Então você canta ele nos momentos bons de prosperidade e de paz, para que você não se soberbeça. Aplique isso na sua vida. É porque o Senhor é o meu pastor e que nada me falta. Não porque eu posso, ou porque eu tenho, ou porque eu conquisto com as minhas mãos, ou com a minha força. Isso rouba, isso mata a soberba, é bom, é um antídoto contra a soberba. Mas em segundo lugar, eu estou falando, também é para ser orado e gravado na mente e no coração, principalmente como antídoto nos momentos de ansiedade e de dúvidas, e momentos onde a incredulidade bate na porta do seu coração, e a ansiedade vem sobre você, então você recita ou você ora o Salmo 23 e declara, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e Ele me guia, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva a águas de descanso, Ele guia-me pelas veredas direitas da justiça, e tudo isso por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e aí vai, e você então lembra disso, irmãos, isso é a vida do crente. O que consola o crente? A palavra de Deus, meditada, orada, cantada, mas trabalhada no coração e aplicada na sua vida. Isso restaura a sua fé, a minha fé. Então, é para ser feito isso. Em terceiro lugar, o Salmo 23 não é um convite para uma contemplação estática do maravilhoso pastor, que nos salvou e cuida de nós nos mínimos detalhes. Não é para a gente ficar boca aberta, o Senhor é meu pastor, legal, isso é tão bom. Tá, o que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver. Irmãos, o Salmo 23 é para nós contemplarmos esse pastor e nós nos posicionarmos com a nossa fé, com a nossa ética. Se eu sei que Deus é o meu pastor e nada me faltará, as coisas mudam. Eu não preciso de uma correria desenfreada na minha vida. Eu tenho que fazer minhas obrigações, é verdade, mas eu preciso olhar para o alto antes de olhar para frente. Eu preciso entender que é Deus que provê, e por causa dele nada me faltará. Então não é uma contemplação estática, de um sonhador. Antes, é um convite para um crescimento neste relacionamento de ovelha com o seu pastor, até que vivam juntos face a face, para todos sempre. Então, quando Jesus conquista a nossa confiança como pastor, e João 10 fala sobre isso, nós reconhecemos a sua voz, e nos alegramos e nos apegamos a Ele. Quando nós nos apegamos a Ele, nós temos uma nova ética. Nós não precisamos mais de loucuras aí para conquistar o mundo mais, irmãos. Em quarto lugar, e os últimos agora tem bastante coisa a ver um com o outro, a ideia de congregar também se faz presente aqui, meus irmãos. É interessante que a ideia de congregar se faz presente nesse salmo. Parafraseando Davi, a gente podia dizer assim, olhando para todo o salmo, vai fazer um resumo do Salmo 23. É como se Davi tivesse dito assim, resumindo,
Eu confio no meu pastor, pois é ele quem me supre, me consola, me protege, me guia, me dá vitória sobre os meus inimigos, e por isso eu peregrino até a casa dele para adorá-lo com as suas outras ovelhas. Em outras palavras, o crente confia no seu provedor, por isso pode congregar tranquilo. Por que nós nos afastamos da congregação de vez em quando? Ou é por excesso de lazer? Porque você está muito confiante, que está tudo bem, não precisa mais de Deus? Ou porque você está desesperado, ansioso, e você fala, não, se eu não mexer com as minhas mãos, se eu não trabalhar, vai faltar. Eu te digo nessa manhã, não faltará, desde que você se apegue ao seu pastor. A nossa ausência nas reuniões é mais por causa desses dois motivos. Tem motivos justos, doença, uma aula, alguma coisa assim, né? Mas muitas e muitas vezes não é por causa disso. Ou é por causa que a gente está muito descansado, relaxado, não preciso mais de Deus, eu me viro, estou bem. Ou é por causa dos desesperos da vida, da sobrecarga da vida, e a gente se afasta de Deus, não congrega, não reúne. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos, inclusive. Nós falamos sobre isso na terça-feira, e foi importante nós falarmos para os nossos homens, sobre essa realidade. Em quinto lugar, não podemos deixar que as coisas familiares e comuns percam o seu valor. Comida básica, água, repouso e proteção, infelizmente, podem passar de forma despercebida em nossos corações indiferentes, como se fôssemos sacos sem fundo. É aquilo que eu falei no início. Parece que agora, se eu não puder mais dar uma passeadinha no shopping, comprar uma roupinha, comprar um calçado toda semana, tomar um sobrazinho, fazer uma visitinha lá numa loja, comprar algumas coisinhas, passear de vez em quando, se faltar isso, eu vou morrer. Não, meus irmãos, se tiver água, comida, está de bom tamanho. Se tiver um teto para você dormir à noite, está de bom tamanho. Agora com esse calorão, irmãos, a gente se apega a um ar-condicionado, né? E a gente fala assim, se não tivesse um ar-condicionado eu morreria. Morre nada. Não morre nada. Deus sabe a nossa temperatura ideal do corpo e do ambiente. Então temos que tomar cuidado com as coisas básicas e agradecer pelas coisas básicas da vida. Não só quando tem muita coisa, abundância. Também agradeça nessas horas, aleluia, quando tiver isso é bom. Deus é tão generoso que Ele dá mais do que nós merecemos e precisamos. Mas temos que agradecer todo dia, porque todo dia tem água, todo dia tem pão, e todo dia tem uma caminha para você deitar e dormir. Em último lugar, sexto lugar, ovelhas não dependem destas coisas. Em última análise, elas dependem inteiramente do seu pastor, que não deixa nada faltar. Isso influencia diretamente a saúde de nossa fé e vida piedosa. Mais uma vez, eu estou reafirmando o que eu já falei, em outras palavras. Por que a gente não estuda bem a palavra? Por que a gente não gasta tempo em casa com reuniões e oração? Ou por que a gente não participa das reuniões da igreja? Porque a gente não tem descanso na nossa alma. Porque nós não confiamos ainda no nosso pastor. E ainda, Deus não é o meu pastor. Eu não confio nele, é mais honesto a gente falar isso. Eu não confio nesse pastor ainda. Eu declaro isso, mas eu não vivo isso, eu não aplico isso na minha vida. Porque quando você aplicar e eu aplicar na nossa vida, tudo vai mudar. Você vai ter descanso. Eu não estou falando que você vai ser preguiçoso, você vai ser relaxado. Eu estou falando que você vai ter equilíbrio e domínio próprio sobre todos os outros convites, inclusive os convites para ganhar dinheiro, para ter um melhor trabalho, para ter mais conquistas. Você vai ter equilíbrio. Não tem nada errado disso, desde que você tenha o pastor em primeiro lugar e o reino de Deus em primeiro lugar. E aí eu vou encerrar com esse versículo, com esse trecho, Mateus 6, de 31 a 33, palavras de quem? Do nosso pastor, do supremo pastor, apontando para ele, Jesus Cristo. Suas palavras são as seguintes, Mateus 6, 31 a 33. Portanto,
não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavra de quem? Jesus Cristo. Não tem como a gente querer questionar. É do nosso pastor. Ele falou isso para mim e para você. Precisamos pegá-las e aplicá-las em nosso coração. E a coisa vai mudar. Pelo menos nós vamos deixar de ser tão ansiosos. Se chegar nesse ponto, já está de bom tamanho. Não que nós não tenhamos ansiedades, mas combata ela pela fé, pela confiança no seu pastor, por crer que nada faltará e pela prática da oração. Faça isso. Ele prometeu que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, aumenta-nos a fé na Tua palavra, Senhor. Aumenta-nos a fé nas verdades da Tua palavra, de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa desconfiança em Ti, a falta de descansarmos como ovelhas nos braços de um pastor que sabe muito bem como cuidar delas. Perdoa-nos, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, por nós estarmos deixando o Teu reino, não colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por sermos homens e mulheres tão tolas, ou mais tolas ainda do que uma simples ovelha. Tem misericórdia de nós, Senhor. E através do Teu Espírito Santo, muda o nosso coração, Senhor. Quebra essa dura cerviz. Senhor, ensina-nos a viver em pastos verdejantes, em águas de repouso. Ensina-nos a descansar e crer que ainda que atravessemos pelos vales da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco, Senhor. Ó Deus, faz-nos descansar em Ti, Senhor. Eu Te peço isso, não só neste pequeno grupo que está aqui nessa manhã, mas por todo o nosso rebanho. Eu peço, atinja essas vidas também, Senhor. Ganhe o coração da igreja, Pai, e fortaleça a igreja na fé. Porque chega, Senhor, de semblantes descaídos e carrancudos, porque o Senhor é o nosso pastor, Pai, e nada tem nos faltado de verdade. Senhor, que se possamos nos alegrar nessa verdade e expressar alegria contagiante aos de fora também. Livra-nos, Senhor, desse rancor e amargura de coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.